O Flamengo explodiu o futebol brasileiro com duas bombas no mesmo dia, uma goleada histórica por 8-0 no Maracanã e um rompimento direto com a Confederação Brasileira de Futebol. Não foi só um jogo impressionante, foi um recado claro dentro e fora de campo. Dentro das quatro linhas, o time atropelou o Vitória com autoridade, confiança em um show técnico e coletivo que há tempos não se via. Fora delas, o clube partiu para cima da CBF como há muito não se via também. Rompeu o silêncio, bateu de frente e prometeu tomar a dianteira para acelerar a criação da tão falada Liga Independente. O que era bastidor virou público. E a postura do Flamengo agora é de confronto. Tudo começou depois da goleada avassaladora no Maracanã, quando o clube soltou uma nota oficial duríssima contra a CBF. A acusação é direta: mudança arbitrária no calendário do Campeonato Brasileiro, com impacto direto sobre os clubes que disputam a Libertadores. O Flamengo diz que foi prejudicado com antecipações de jogos, acúmulo de viagens e desrespeito ao prazo mínimo de descanso entre partidas, e afirma que isso compromete a integridade física dos atletas, o planejamento técnico e, claro, a lisura da competição. Para o clube, a mudança é injustificável. A CBF sabia desde fevereiro que o novo Mundial de Clubes seria em dezembro de 2025. Então por que mexer agora, com metade do campeonato já disputado? A nota oficial ainda resgata o conselho técnico realizado em março deste ano, quando o próprio Flamengo levantou essa questão. Na época, a entidade não se manifestou, não apresentou alternativas e ignorou o alerta. Agora, meses depois, decide agir sozinha, às pressas, atropelando o que havia sido acordado. O clube não deixou barato, chamou de desequilíbrio esportivo inadmissível, apontou que clubes que não estão na Libertadores estão sendo favorecidos e falou até em desrespeito à história do Brasileirão. E não é exagero. Desde que o torneio adotou o formato de pontos corridos, em 2003, nunca uma alteração dessa magnitude havia sido feita com a competição em andamento. E é justamente isso que o Flamengo denuncia, um retrocesso na organização do futebol brasileiro. A nota afirma que a medida imposta ignora atletas, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a cadeia que gira em torno do campeonato. Não é só uma tabela. É um produto nacional e internacional que está sendo desvalorizado por decisões impensadas. E o ponto que mais incomodou o clube, a CBF, que sempre recusou ajustes pontuais solicitados pelos clubes com base em interesses televisivos, agora impõe, de maneira unilateral, mudanças que afetam diretamente quem está nas fases finais da Libertadores. É o tipo de decisão que levanta suspeitas, acende o sinal de alerta e gera revolta. O Flamengo cobra uma revisão imediata da CBF. Endereçou o pedido diretamente ao presidente da entidade, Samir Chaud, exigindo que a decisão seja revista em nome da credibilidade do campeonato. Mais que isso, o clube dá um passo além. Rompeu institucionalmente com a CBF e deixou claro que vai liderar o movimento para a criação da Liga. Não é apenas um desabafo, é uma virada política. O Flamengo não quer mais ser comandado por quem toma decisões sem diálogo. E o que aconteceu nesta semana pode ser o estupim de uma ruptura mais ampla no futebol nacional. Mas enquanto o bastidor pegava fogo, o campo entregava espetáculo. 8-0 no Maracanã. Uma atuação de gala, com direito a golaço de elástico, hat-trick, estreia de artilheiros e, principalmente, um time completamente conectado, focado, vibrante. O jogo coletivo do Flamengo funcionou como um relógio. Do goleiro ao ataque, todo mundo ligado. E com um detalhe importante, mesmo com o placar elástico, o time manteve a intensidade, a concentração e o respeito ao adversário até o último minuto. Pedro foi o nome do jogo. 3 gols e um golaço que já entrou para a galeria dos mais bonitos da temporada. Uma jogada de futsal, um drible no espaço curto e finalização precisa. Foi aquele tipo de lance que arranca grito até de torcedor rival. Mas o mais simbólico nem foi o gol. Foi a atitude dele no pênalti. Tinha chance de marcar o quarto, igualar o melhor dia da carreira, mas entregou a bola para o companheiro Bruno Henrique bater. Ele quis dividir a alegria, construir junto. E isso fala muito sobre o momento do elenco. Na zona mista, Pedro reforçou exatamente isso: não há espaço para ego, para vaidade, para disputa interna.
O grupo está unido, todo mundo se respeita e, mais importante, todos querem vencer. Não importa quem começa jogando ou quem entra no segundo tempo. A prioridade é o time, o objetivo coletivo. Isso não nasce por acaso. É reflexo direto do trabalho do técnico Felipe Luiz, que vem conseguindo algo raro no futebol de hoje, construir um grupo competitivo, mas ao mesmo tempo solidário. E não foi só Pedro que brilhou. O time inteiro jogou em alto nível. Samuel, por exemplo, marcou 2 gols e falou sobre como estava tranquilo mesmo antes de balançar as redes. Disse que nunca se cobrou por não marcar, porque sabia que vinha jogando bem. A confiança estava ali, e ela foi recompensada. Outro destaque foi a defesa, que mesmo com o jogo resolvido, não relaxou. Nenhum gol sofrido. Léo Pereira destacou como o time inteiro, desde os atacantes, manteve a concentração para garantir o clean sheet. Isso mostra o quanto o Flamengo está maduro. Não se trata apenas de jogar bonito, mas de competir com seriedade do primeiro ao último minuto. Varela, que voltou a ser utilizado após ficar fora de algumas partidas, também falou sobre como se manteve mentalmente preparado para entrar. Treinou mesmo sem ser relacionado e aproveitou a oportunidade. E o discurso é o mesmo: todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer estar pronto. E mais uma vez, é o reflexo de um ambiente bem gerido, onde a meritocracia prevalece. Felipe Luiz até comentou na coletiva: jogadores estão colocando o escudo acima do ego, e isso faz toda a diferença. Aliás, o treinador foi só elogios à postura do time. Disse que a parte mais bonita do jogo foi ver que ninguém quis dar show com firulas, ninguém provocou o adversário. Todo mundo focado em fazer gol, em controlar o jogo, em manter o respeito. Disse que ficou orgulhoso porque o time fez um esforço mental enorme para não se deixar levar pela empolgação da vitória contra o Internacional, dias antes, e manter o pé no chão para mais um jogo decisivo. Segundo ele, isso mostra o quanto o elenco quer ser campeão. O quanto todos estão dispostos a fazer o necessário para chegar lá. E a entrevista coletiva também teve espaço para falar da base. Felipe esteve no Maracanã assistindo o Flamengo Sub-20 conquistar o título mundial contra o Barcelona. Assistiu como torcedor, como mentor, como alguém que conhece cada garoto dali. Falou com emoção, disse que foi especial ver aquele grupo levantar mais um troféu, e elogiou o trabalho do técnico Bruno Pivetti e de toda a comissão. E mesmo ali, mostrou sensibilidade. Disse que não quis ir ao vestiário depois do jogo porque não era o seu momento. Quis deixar os meninos viverem a glória deles. Além disso, comentou também sobre a dupla de volantes que vem encantando a torcida, Jorginho e Saúl. O técnico revelou que inicialmente pensava no Saúl em uma função mais adiantada, parecida com a do Gerson, mas as circunstâncias o forçaram a testar o jogador mais recuado, ao lado do Jorginho. E o resultado foi excelente. Segundo ele, os dois estão cada vez mais entrosados, se completando em campo, com boa leitura de espaço, cobrindo um ao outro, e isso está dando uma nova cara ao meio-campo do Flamengo. A concorrência aumentou, e para o técnico, isso é ótimo. Ainda na entrevista, Felipe falou com clareza sobre a questão física. Disse que a ciência vai comprovar, mais cedo ou mais tarde, que um jogador precisa de pelo menos 4 dias para se recuperar completamente. E que esse intervalo de 3 em 3 dias, imposto agora pela CBF com o novo calendário, compromete sim o desempenho. Mas não quis entrar no mérito da decisão em si. Preferiu se abster. Disse que o clube já se posicionou oficialmente, e ele prefere respeitar esse limite. Mas é claro que o assunto Pedro não poderia passar batido. O atacante vive um dos melhores momentos da carreira, e Felipe foi direto. Não foi ele quem recuperou o Pedro, foi o próprio jogador. O técnico elogiou a entrega, o foco e principalmente a alegria do camisa 9. Disse que é nítido quanto ele está feliz em campo, o quanto está leve, sorrindo, jogando solto. E mais do que isso, o quanto o grupo abraça essa fase. Todos comemoram os gols juntos, todos celebram o sucesso dos companheiros. É um ambiente raro, especial. E é nesse tipo de atmosfera que os títulos nascem.
Felipe também falou sobre como é difícil chegar nesse nível de comprometimento coletivo. Disse que muitos tentam, mas poucos conseguem de fato. Porque é preciso abrir mão do ego, pensar no grupo, respeitar as decisões, mesmo quando não se é titular. E citou exemplos. Pedro começou no banco contra o Inter, entrou e foi decisivo. Bruno Henrique começou no banco nesse jogo, entrou e também marcou. Não importa o papel, importa a contribuição. E isso tem feito a diferença. O Flamengo vive um momento de afirmação. Dentro de campo, o time está embalado, jogando com intensidade, qualidade e consistência. Fora dele, o clube mostra força, posicionamento e coragem para enfrentar o sistema. A combinação dessas duas forças, desempenho esportivo e atitude institucional, é o que pode fazer a diferença na caminhada até os títulos. O elenco está comprometido, o técnico está seguro e a diretoria, agora, parece disposta a liderar uma mudança maior no futebol brasileiro. Esse clima de transformação que o Flamengo vive hoje não é só sobre vencer partidas ou brigar por títulos. É sobre se posicionar como uma força política no futebol nacional. E isso, convenhamos, tem um peso gigantesco. Não é a primeira vez que o clube bate de frente com a CBF, mas a diferença agora é a firmeza do discurso. O Flamengo não está apenas protestando, está propondo. Está se colocando como protagonista de uma nova estrutura, de um novo modelo de gestão que já não aceita mais ser comandado por decisões unilaterais e improvisadas. E tudo isso vem num momento em que o time principal dá respaldo ao discurso. Porque é muito mais fácil ter voz quando o futebol apresentado dentro de campo impõe respeito. 8-0 não é placar comum, ainda mais numa Série A. É um número que assusta, que chama a atenção de qualquer um, que bota o elenco sob os holofotes internacionais. Foi uma atuação tão dominante que por alguns minutos parecia que estávamos vendo um time europeu jogando contra um adversário muito inferior tecnicamente, mas não, era o Flamengo, jogando com intensidade máxima, pegada coletiva, e fome de gol até o último minuto. A atuação do Pedro simboliza isso tudo. O centroavante parecia estar possuído em campo. Era movimentação, leitura de espaço, inteligência nas diagonais e, claro, finalizações de altíssimo nível. O gol de elástico foi uma pintura. Uma jogada que resume técnica, coragem e espontaneidade. Não é qualquer atacante que se arrisca num lance daquele tipo com dois zagueiros pressionando e pouco espaço. Ali ele mostrou o quanto está confiante e à vontade com a camisa rubro-negra. E o mais importante, ele não está sozinho. Está amparado por um meio-campo que está em sintonia perfeita, por pontas que jogam para o grupo, e por uma comissão técnica que dá liberdade, mas exige comprometimento. É impossível falar desse momento do Flamengo sem destacar a transformação tática que Felipe Luiz vem promovendo. O ex-lateral chegou como uma aposta, cercado de dúvidas, até por não ter experiência prévia como técnico profissional. Mas a cada rodada, essas dúvidas vão sendo esmagadas pelos números e, mais ainda, pelo desempenho coletivo do time. O Flamengo hoje joga com linha alta, marca pressão, constrói com qualidade, ao mesmo tempo, protege muito bem a sua defesa. Contra o Vitória, mesmo com o jogo resolvido, a equipe se manteve firme, concentrada, impedindo qualquer tipo de reação. Léo Pereira falou sobre isso com clareza após a partida. Disse que desde o terceiro gol o foco passou a ser não sofrer gols. A missão era manter o 0 lá atrás. Isso é mentalidade de time grande. É o tipo de coisa que não aparece na estatística do artilheiro, mas que mostra o nível de exigência interna. E o mais curioso é que isso não parte só da defesa. Os volantes, os pontas, os meias, todo mundo entra nessa lógica. Todos estão conscientes de que um time campeão começa pela seriedade defensiva. E aí a gente entra num ponto que explica muita coisa, a relação entre os jogadores e a comissão técnica. O Felipe tem conseguido construir um ambiente onde os atletas não apenas obedecem, mas compram as ideias. O respeito é evidente. Ninguém está ali só cumprindo ordens, os jogadores entendem o projeto e querem fazer parte dele. Isso não se cria da noite para o dia. É fruto de treino, de conversa, de gestão de grupo. E Felipe tem mostrado que, além de entender de futebol, entende de pessoas.
Isso talvez seja o seu maior trunfo até agora. E o ambiente no elenco reforça isso. Varela, que vinha de um tempo sem ser relacionado, voltou com tudo e mostrou que se manteve pronto. Falou sobre sua tranquilidade, sobre como treinava focado mesmo estando fora dos jogos, e que sabia que a hora dele ia chegar. E ela chegou. Não reclamou, não gerou ruído. Entrou, jogou, foi elogiado. Esse é o tipo de comportamento que define a cultura de um grupo vencedor. Na lateral esquerda, onde a concorrência é pesada, o discurso também é o mesmo. Respeito entre os atletas, apoio mútuo, e todos preparados para jogar. Isso se reflete dentro de campo. Quando o técnico precisa mudar, a engrenagem continua funcionando. E isso não acontece em qualquer lugar. Não é todo elenco que aceita a rotação de forma tão natural. Mas no Flamengo, parece que o grupo entendeu que o sucesso coletivo vale mais do que a vaidade individual. Felipe também explicou o momento tático do time, principalmente no meio-campo. A parceria entre Saúl e Jorginho, que já vem encantando a torcida, é mais do que apenas funcional. Os dois jogadores se complementam. Um cobre o outro, sabem os momentos de se lançar ao ataque, de fechar espaços, de recuperar a bola. E isso tem dado ao Flamengo um domínio territorial que poucos times conseguem manter por 90 minutos. O treinador revelou que nem era a ideia inicial usar o Saúl ali, mas que as circunstâncias forçaram a mudança, e ela acabou se revelando um acerto. E mais uma vez, mérito da comissão por identificar o potencial e do jogador por se adaptar rapidamente à nova função. Mas se engana quem pensa que tudo isso nasceu da noite para o dia. O Flamengo vem passando por um processo de reconstrução silencioso. As críticas à diretoria, as trocas de comando, os resultados inconsistentes do passado recente criaram um ambiente de desconfiança. Mas a chegada de Felipe, o amadurecimento do elenco e, principalmente, a valorização da base estão criando um novo capítulo. A vitória do time sub-20 sobre o Barcelona, que rendeu o título mundial da categoria, foi só mais uma peça nesse quebra-cabeça. Felipe estava lá, no estádio, como torcedor. Sentou com a família, vibrou, comemorou. E quando perguntado sobre a experiência, disse que não foi como treinador ou como observador. Foi como alguém que acredita no que está sendo construído. E essa conexão entre base e profissional é outro diferencial desse momento. Aos poucos, o Flamengo vai criando um ciclo sustentável. Um time forte, um elenco competitivo, jovens preparados para subir e um treinador que conhece os dois mundos. E tudo isso vem sendo potencializado por uma torcida que voltou a acreditar. Maracanã lotado, apoio incondicional e uma sintonia que há muito não se via. Pedro falou sobre isso também. Disse que o grito da arquibancada resgatou aquela confiança que parecia adormecida. E que isso tem feito diferença. Não é só motivação. É uma força que vem de fora para dentro, empurrando o time em momentos decisivos. E o que dizer do Bruno Henrique? Entrou no segundo tempo, bateu o pênalti que Pedro cedeu e deixou o dele. A comemoração foi intensa, sincera. E mostra como cada gol é importante para os jogadores, mesmo quando o placar já está resolvido. Porque não é sobre estatística. É sobre contribuição, sobre fazer parte da construção da vitória. E Bruno, que já foi protagonista em outros momentos, hoje entende seu papel dentro da rotação. Joga, entra, decide, e segue sendo uma referência de entrega e liderança. O Flamengo vive uma fase onde cada peça parece encaixada. Cada jogador sabe o que fazer. Cada substituição melhora o time. E o mais curioso, mesmo com um elenco cheio de estrelas, a vaidade não aparece. O brilho está na coletividade. 8 gols marcados, mais 7 jogadores diferentes participando diretamente das jogadas. Isso não é acaso. É treino, é planejamento, é sinergia. No vestiário, o papo é o mesmo, foco, seriedade, intensidade até o fim. Samuel falou sobre o que o Felipe disse no intervalo. Nada de acomodação, nada de baixar a rotação. Era preciso manter o respeito pelo adversário e seguir jogando com seriedade. E foi o que aconteceu. O time voltou do intervalo como se estivesse 0-0.
Continuou atacando, marcando, pressionando. Essa é a grande diferença de um grupo que quer fazer história, não se contenta com o básico. E o número que mais impressiona nem é o 8 no placar. É o fato de que essa foi a maior goleada da história do Brasileirão em pontos corridos. Isso coloca o Flamengo de 2025 ao lado de feitos históricos. E mais que isso, mostra que esse elenco tem potencial para muito mais. Ainda estamos na metade da temporada, mas a impressão é de que o time está apenas começando a engrenar. Felipe sabe disso. Foi claro ao dizer que ainda não conquistaram nada. Que tudo isso só vai fazer sentido se no final vierem os títulos. Mas também reconheceu que o ambiente criado é especial. Que a dedicação diária dos jogadores, a humildade em cada treino, o respeito ao processo, tudo isso está construindo algo que pode sim marcar a época. E que o caminho está sendo trilhado com os pés no chão. O rompimento com a CBF, então, vem num momento estratégico. Não é mais uma briga vazia, não é discurso inflamado sem respaldo. O Flamengo hoje tem força institucional, tem voz, tem apoio da torcida, tem desempenho esportivo e tem um elenco que compra a ideia de longo prazo. Não está pedindo favor. Está exigindo respeito. E esse tipo de postura, quando sustentada por futebol de alto nível, é muito difícil de ser ignorada. O recado foi dado. Dentro de campo, com a maior goleada da era dos pontos corridos. Fora dele, com a nota mais contundente que o clube já publicou nos últimos anos. O Flamengo mostrou que não vai mais aceitar ser refém das decisões da entidade. E mais do que isso, deixou claro que está pronto para liderar o próximo capítulo do futebol brasileiro. Um capítulo onde o mérito esportivo, o planejamento e o respeito aos atletas venham em primeiro lugar. E quem não quiser acompanhar esse novo ritmo, corre o risco de ficar para trás. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro e internacional acaba de ser sacudido por rumores que vêm circulando entre torcedores, jornalistas e insiders do mercado da bola. Roberto Firmino, o ex-jogador do Liverpool, estaria prestes a vestir a camisa do Flamengo, trazendo consigo não apenas uma reputação consolidada na Europa, mas também uma expectativa gigantesca para assumir o papel de protagonista ofensivo no time carioca. A informação, que ainda não foi confirmada oficialmente pelos clubes envolvidos, começou a se espalhar após fontes ligadas ao entorno do jogador sugerirem que negociações avançadas estariam acontecendo nos bastidores, envolvendo salários, premiações por desempenho e até cláusulas de imagem que fariam de Firmino não apenas uma peça central em campo, mas também um ícone de marketing para o clube rubro-negro. Em conversas com alguns dirigentes próximos à diretoria do Flamengo, foi possível perceber que há entusiasmo com a possibilidade de contar com um jogador de calibre internacional, capaz de mudar a dinâmica do ataque, criando oportunidades, finalizando e, principalmente, sendo uma referência para jovens talentos do elenco que têm o sonho de seguir os passos de grandes nomes do futebol mundial. A imprensa esportiva internacional também começou a repercutir a possível chegada de Firmino, destacando que o brasileiro, conhecido por sua inteligência tática, mobilidade e precisão nas finalizações, poderia representar uma verdadeira revolução na forma como o Flamengo se apresenta em competições nacionais e continentais, elevando ainda mais a expectativa de conquistas importantes para os próximos anos. A torcida, por sua vez, já começou a imaginar combinações ofensivas com os atacantes atuais, sonhando com jogos eletrizantes no Maracanã e performances que poderiam colocar o Flamengo em evidência em nível global, algo que há muito tempo é buscado pelo clube. Se confirmado, Firmino não seria apenas uma contratação, mas sim um símbolo da ambição rubro-negra de se consolidar como potência dentro e fora do Brasil, trazendo um ar de sofisticação europeia ao futebol carioca e inspirando não apenas os companheiros de equipe, mas toda a comunidade esportiva que acompanha de perto cada movimentação do clube. O rumor ganhou ainda mais força com fotos e vídeos de Firmino em encontros discretos com membros da diretoria, reforçando a sensação de que a negociação avançou significativamente, embora detalhes contratuais ainda precisem ser alinhados. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores compartilham montagens,
Vídeos de gols históricos e análises sobre como Firmino poderia se encaixar no esquema tático do Flamengo, alimentando uma narrativa quase cinematográfica sobre a iminente chegada do astro. A possível chegada de Roberto Firmino ao Flamengo não seria apenas uma adição de talento ao elenco, seria um divisor de águas na maneira como o futebol brasileiro encara contratações internacionais de alto impacto. Fontes próximas ao clube e ao jogador sugerem que a negociação contempla não apenas aspectos técnicos, mas também uma integração cuidadosa, visando maximizar o impacto de Firmino dentro de campo e fora dele. O atacante, conhecido por sua capacidade de jogar como centroavante móvel, articulador e finalizador, seria um reforço estratégico para o Flamengo, permitindo ao técnico explorar diferentes combinações ofensivas, variando entre contra-ataques rápidos e jogadas de posse mais elaboradas, algo que poderia confundir adversários e elevar a performance do time em competições nacionais e internacionais. Além disso, a presença de Firmino serviria como um estímulo direto aos jogadores mais jovens do elenco, que poderiam aprender com a experiência e a mentalidade vencedora de alguém que conquistou títulos importantes no futebol europeu. Nos bastidores, o burburinho indica que reuniões discretas aconteceram entre Firmino e membros da comissão técnica, discutindo planos de treinos, adaptação ao calendário brasileiro e até a logística de viagens para competições sul-americanas, mostrando quanto o clube está empenhado em garantir uma transição suave e eficaz para o atleta. A repercussão desse rumor também impacta o mercado, uma vez que outras equipes brasileiras começam a avaliar movimentos semelhantes para atrair nomes de prestígio, intensificando a competição e elevando o nível do futebol local. A imprensa especializada já começou a especular sobre o impacto financeiro e de marketing da chegada de Firmino, prevendo aumentos significativos na venda de camisas, ingressos e produtos licenciados, enquanto os patrocinadores celebram a possibilidade de associar suas marcas a um jogador reconhecido mundialmente. Entre análises táticas, projeções de gols e debates nas redes sociais, o Flamengo parece estar no epicentro de um verdadeiro furacão midiático, com torcedores ansiosos, rivais atentos e especialistas em futebol atentos a cada novo detalhe. Se a negociação se concretizar, Firmino não só lideraria o ataque, mas também se tornaria uma referência para a ambição e a capacidade do Flamengo de se posicionar como um clube capaz de atrair estrelas internacionais de alto nível. Os rumores sobre a chegada de Roberto Firmino ao Flamengo têm gerado debates intensos sobre o impacto que ele poderia ter no estilo de jogo e na performance geral da equipe. Jogadores e ex-jogadores comentam sobre como a inteligência tática de Firmino, aliada à sua experiência na Premier League, poderia transformar a dinâmica ofensiva do time, criando novos padrões de movimentação, pressionando defensores adversários e oferecendo alternativas de finalização em diversas situações de jogo. Especula-se que a chegada do brasileiro poderia resultar em mudanças estratégicas na formação tática, com ajustes finos para explorar ao máximo suas habilidades de articulação e infiltração, além de fortalecer a presença ofensiva em jogos decisivos, onde a capacidade de aproveitar espaços e criar oportunidades pode fazer a diferença entre vitória e derrota. Paralelamente, o rumor desperta interesse em investidores e patrocinadores, que enxergam a contratação como uma oportunidade de alavancar visibilidade e retorno financeiro, associando a imagem do clube a um atleta de projeção internacional. Nas redes sociais, a torcida não perde tempo, elaborando cenários possíveis com o Firmino ao lado de nomes consagrados do elenco, imaginando combinações de passes, gols e assistências que poderiam colocar o Flamengo em evidência em campeonatos importantes. Com a especulação em alta, jornalistas especializados em transferências reforçam que negociações desse porte envolvem detalhes complexos, como salários, direitos de imagem e bônus por desempenho, mas que o clima nos bastidores sugere otimismo e disposição para fechar um acordo que beneficie ambas as partes. Enquanto rumores continuam a surgir, é impossível ignorar o efeito psicológico positivo que a possível chegada de Firmino causaria nos jogadores, elevando motivação e confiança, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão sobre adversários, que precisariam se adaptar a um estilo de ataque mais dinâmico e imprevisível. O burburinho sugere que, caso se concretize, Firmino se tornaria não apenas um líder técnico, mas também um ícone capaz de representar a ambição do Flamengo no cenário esportivo nacional e internacional, sendo tema de debates acalorados, especulações financeiras e projeções de sucesso esportivo.
Dentro do cenário esportivo, a perspectiva de Roberto Firmino no Flamengo abre discussões sobre como clubes brasileiros podem se posicionar no mercado global para atrair jogadores de alto nível. Especialistas apontam que a contratação de Firmino, mesmo ainda sendo rumor, é um reflexo da ambição do clube em buscar não apenas títulos, mas também relevância internacional, elevando o padrão competitivo e tático do futebol local. O atacante brasileiro traz consigo experiência em jogos de alto calibre, disciplina tática e versatilidade, elementos que podem ser cruciais para partidas decisivas e torneios de prestígio, como a Libertadores da América. Além disso, analistas destacam que a presença de Firmino pode estimular melhorias estruturais, desde treinamentos até logística, considerando a necessidade de manter o jogador em condições ideais de desempenho durante uma temporada intensa. Nas conversas informais com dirigentes, também se comenta sobre a possibilidade de Firmino assumir um papel de mentor, incentivando jovens talentos a desenvolverem habilidades avançadas, disciplina e inteligência de jogo, refletindo diretamente na qualidade técnica do elenco. Ao mesmo tempo, torcedores e mídia se veem em um estado de expectativa quase febril, discutindo cenários de gols, assistências e combinações com outros jogadores renomados do Flamengo, enquanto imaginam campanhas vitoriosas e a consolidação de Firmino como um verdadeiro ícone do clube. As redes sociais se transformam em um grande espaço de especulação, com memes, análises táticas e debates acalorados sobre a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, que possui ritmos e características distintas em comparação à Europa. Tudo isso cria uma atmosfera única de antecipação e fervor, que tende a aumentar à medida que detalhes da negociação surgem, deixando claro que a possível chegada de Firmino não é apenas uma simples transferência, mas um movimento estratégico capaz de gerar repercussões profundas no futebol nacional e internacional. Esse burburinho, aliado à expectativa de impacto imediato, transforma a notícia em um verdadeiro fenômeno midiático, que mantém clubes rivais atentos, imprensa alerta e torcida em um estado constante de euforia e especulação. No contexto atual, a especulação sobre Roberto Firmino no Flamengo não apenas aquece os debates sobre transferências, mas também reacende discussões sobre a capacidade dos clubes brasileiros de manter e atrair talentos internacionais de renome. Observadores do mercado ressaltam que a contratação de um jogador com trajetória consolidada no Liverpool representa um desafio logístico e financeiro significativo, incluindo negociações salariais, direitos de imagem, adaptação ao calendário brasileiro e expectativas da torcida. Entretanto, a perspectiva de Firmino liderar o ataque do Flamengo é vista como uma oportunidade única de elevar o nível competitivo do clube, influenciando diretamente no desempenho em campeonatos nacionais, Libertadores e até em torneios internacionais de exibição. Nas redes sociais, o burburinho cresce diariamente, com torcedores criando conteúdos sobre possíveis combinações ofensivas, gols emblemáticos e até adaptações táticas para acomodar a chegada do jogador, evidenciando uma mistura de expectativa, otimismo e curiosidade sobre como ele se encaixaria no time. Especialistas em esportes destacam que Firmino, conhecido por sua visão de jogo, movimentação inteligente e finalização precisa, poderia atuar como um catalisador, potencializando as qualidades dos demais atacantes e meio-campistas, ao mesmo tempo em que amplia o repertório tático do treinador, permitindo uma maior flexibilidade de estratégias durante partidas decisivas. O rumor ainda alimenta debates sobre a influência do jogador na cultura do clube, na valorização da marca e no engajamento de patrocinadores, refletindo uma percepção de que sua chegada poderia transformar não apenas o elenco, mas também a narrativa do Flamengo no futebol global. A imprensa especializada continua monitorando cada movimento, avaliando impactos financeiros e esportivos, enquanto torcedores se dividem entre expectativas realistas e sonhos de grandes conquistas, mantendo o burburinho constante e intenso, demonstrando que a mera possibilidade da chegada de Firmino já é capaz de gerar repercussões profundas e duradouras, consolidando o Flamengo como protagonista de uma história que ainda está sendo escrita. O burburinho em torno de Roberto Firmino no Flamengo evidencia como a chegada de um jogador de elite internacional pode transformar completamente o ambiente de um clube, influenciando desde o planejamento estratégico até a paixão da torcida. Fontes próximas ao jogador indicam que ele estaria entusiasmado com a possibilidade de retornar ao Brasil, não apenas para jogar, mas para assumir um papel de liderança em campo, inspirando companheiros e mostrando que a experiência adquirida na Europa pode ser aplicada de forma decisiva no cenário sul-americano.
Conversas informais entre dirigentes sugerem que a negociação envolve detalhes complexos, incluindo adaptação ao calendário intenso, condições de treinamento e integração com o elenco, tudo pensado para que Firmino possa oferecer seu máximo desempenho logo nos primeiros jogos. Paralelamente, torcedores e especialistas em futebol não param de especular sobre como sua presença afetaria a dinâmica ofensiva do Flamengo, imaginando combinações com os atacantes já existentes, movimentações táticas inéditas e uma capacidade de finalização que poderia redefinir o ataque do time. A expectativa também se estende ao impacto fora de campo, incluindo aumento de visibilidade internacional, maior engajamento da torcida, oportunidades de marketing e fortalecimento da marca Flamengo, elementos que, juntos, transformam a contratação em uma operação estratégica de grande alcance. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, a movimentação nos bastidores e as discussões nas redes sociais reforçam a ideia de que, se concretizada, a chegada de Firmino representará não apenas uma liderança técnica, mas também um fenômeno capaz de unir clube, jogadores, torcida e mídia em torno de uma narrativa única, fazendo com que cada partida do Flamengo seja acompanhada com atenção máxima e expectativa elevada. O rumor continua a crescer, alimentando sonhos de títulos, gols memoráveis e momentos históricos, e mantém todos atentos a cada sinal, pois a possibilidade de Firmino liderar o ataque rubro-negro tem potencial de transformar uma temporada comum em um capítulo inesquecível da história do clube. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!